Nos próximos minutos eu vou te contar 3 verdades essenciais sobre emagrecimento. Por que a maioria das dietas falham? E como as dietas restritivas podem ser seu maior inimigo? A diferença entre fome física e fome emocional, para você entender qual fome anda te dominando. E eu vou te ensinar também como construir uma alimentação equilibrada para você conseguir emagrecer de forma leve e permanente. E no final do vídeo eu vou te contar algo que pode transformar sua vida nas próximas semanas. Mas antes disso, deixa eu me apresentar caso você não me conheça. Eu sou Luzia Ferreira, sou especialista em emagrecimento emocional, trabalho na área desde 2020. Já estive 15 quilos acima do meu peso, já venci ansiedade, depressão, compulsão alimentar e pensamentos suicidas. É verdade. Mas eu vou te falar, tudo que eu vou te ensinar aqui não vem apenas de anos de estudo, mas da minha própria experiência. A minha missão é te mostrar o caminho verdadeiro para você conseguir emagrecer de forma definitiva. Agora que você me conhece, vamos direto ao ponto. Então, quando você fica um longo período ou fazendo dietas restritivas demais, o seu corpo aciona mecanismos de defesa. É como se, por exemplo, você está se alimentando, está comendo tudo errado. Fast food, refrigerante, muito doce, muita alimentos gordurosos, açúcar e por aí vai. Tá com o pé atolado na jaca. De repente, você vira e fala, estou de dieta e fecha a boca. Ou começa a seguir alguma orientação de que eu tenho que ficar tantas horas sem comer. Imagina só, seu organismo estava acostumado a comer o tempo inteiro e comer errado. Quando você para de uma vez, ou você se restringe fazendo uma dieta, por exemplo, a dieta do ovo, ou a dieta cetogênica, ou a dieta da melancia, ou da sopa, seja lá qual for a dieta que seja restritiva demais, o seu corpo entende o quê? Escassez de comida. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a guardar energia. Eu não sei se você sabe, mas energia é o quê? Gordura. E geralmente essa gordura ela fica localizada na região da circunferência abdominal. Então quando você fica, por exemplo, pula alguma refeição e vai comer só na próxima, ou você se restringe demais, ou você inventa de fazer algum tipo de jejum para você conseguir emagrecer, tome cuidado. Por quê? Primeiro porque o seu corpo entende como escassez de comida e começa a acumular energia para conseguir te fazer suas atividades normais, andar, piscar, falar, raciocinar. Então ele começa a poupar energia. E aí guardando energia, essa energia é gordura, e você vai acabar engordando cada vez mais. E sem contar que você acaba mexendo com seus hormônios. Você acaba produzindo mais grelina, que é o hormônio responsável pela nossa fome. Se você está num estado de estresse, de ansiedade, de depressão, você vai produzindo cada vez mais grelina. E aí o seu nível de leptina, que é o hormônio que nos dá saciedade, ela é produzida no nosso estômago, então é ela que manda o mecanismo para o nosso cérebro dizendo, estou satisfeito. Mas vamos lá, você não está comendo, então não existe alimento chegando até o seu estômago, a sua leptina aciona o cérebro, ei, escassez de comida, sinal de alerta, alerta. E aí o que seu cérebro faz? Começa a mandar mecanismos para o seu corpo para você reter aquela gordura. Então é por isso que você às vezes faz dietas restritivas demais e você não consegue. Outra coisa muito interessante sobre dieta que eu quero falar para você é o seguinte, para e pensa. Quando você vira e fala, estou de dieta, não soa meio estranho? Não soa de uma forma de tipo restrição? Quando você fala que, eu tô de dieta, a pessoa já pensa assim, você foi no médico, deu ruim com a sua saúde, aí o médico me passou uma dieta. E aí quando você quer emagrecer, você vai lá e fala que tá o quê? De dieta. O seu cérebro já entende que isso é uma porcaria, que isso é chato pra caramba. Então quando você mudar a forma que você vê a dieta, você vai conseguir emagrecer. Então hoje o que eu posso te falar é o seguinte, muda a forma que você fala. Sabe qual dieta que realmente funciona? A reeducação alimentar. Porque vamos lá, vamos pensar. Se quando eu falo que eu estou de dieta, o meu cérebro pensa como algo negativo, né, de restrição, de chato pra caramba, e se eu disser que eu estou em um processo de reeducação alimentar, como que ele vai reagir? Reeducação é um estímulo para você o quê? Aprender, para você se desafiar, para você estar em busca de algo mais saudável para sua vida. Então ele faz o quê? Te desafia a você se manter firme. Então da próxima vez que você for abrir a boca para falar alguma coisa com a sua amiga, fala assim, não amiga, eu não quero isso aqui não, porque eu estou em um processo de reeducação alimentar e não de dieta. Agora que você já entendeu o porquê que as dietas falham, e muitas vezes por causa da nossa linguística, eu quero te explicar aqui uma coisa
sua vida. Quero te ensinar para você entender qual que é a diferença entre fome física e fome emocional, para você entender qual que anda dominando a sua vida. A fome física ela é uma necessidade biológica do nosso corpo. Geralmente, a nossa barriga ronca, dói de fome, dá uma sensação de fraqueza, a gente começa a ter calafrios, porque realmente a gente está com fome, nosso corpo está pedindo alimento. Já a fome emocional, geralmente ela vem quando a gente está num período assim de muito estresse, de muita sobrecarga de trabalho, quando a gente não dorme direito, quando a gente não se hidrata direito, aí vem essa fome emocional. Que aí o que ela faz? A gente não tá com fome, a gente tá com uma vontade de comer algo. Por exemplo, ai que vontade de comer um bolo, ou um chocolate, ou uma coxinha, ai que vontade de comer um hambúrguer. E aí você geralmente tem vontade de comer alimentos mais palatáveis, mais gordurosos, ricos em açúcar. Por quê? Porque você está buscando um aconchego na comida. Então não é uma necessidade biológica do seu corpo como uma fome física. A emocional é uma vontade de você se livrar daquele estresse que você está passando e você não sabe nem o que é. Então geralmente ela vem com esses gatilhos. Então antes de você sair comendo qualquer coisa, enfiando o pé na jaca, se faça as seguintes perguntas. Eu estou realmente com fome? Ou eu estou querendo fugir de algo que eu não consigo resolver? E a última é a matadora. Se pergunte, se eu realmente estou com fome, eu comeria agora um pratão de feijão, arroz e um ovo frito em cima? Se a resposta for não, minha amiga, isso aí é fome emocional. Então você para, desacelera, sai do foco. Se estiver trabalhando, se levante, vá até o banheiro, respire fundo, se olhe no espelho, diga a si mesma, vai passar. Isso é só um estresse que eu ainda não sei o que aconteceu, eu não sei lidar, mas fome eu não tô. Comece a conversar com si mesma, comece a perceber que você acabou de fazer uma refeição e aí você vai tendo clareza do seu processo. E aí você vai entendendo que a fome que você está sentindo é uma fome emocional, mas isso daí passa. Então quando você começa a ter consciência de qual é o seu papel nesse quadro de sobrepeso, as coisas começam a mudar. Pelo menos para mim foi assim. Eu só consegui emagrecer quando eu comecei a olhar minha situação e a entender que se eu estava acima do peso, aquilo ali era responsabilidade minha. Não era ninguém que tinha me engordado, como eu achava, né, que era o meu filho. A culpa é dos meus filhos, afinal de contas, se eu tivesse engravidado, como faria acima do peso? E por último, para você conseguir construir uma alimentação equilibrada e que te faça emagrecer de forma permanente, aí vai a dica. Inclua na sua rotina todos os alimentos que Deus deixou. Essa é a regra. Frutas, verduras, legumes, animais, você pode consumir tudo isso que não vai te engordar. Eu, por exemplo, eu não conheço ninguém que se alimenta de alimentos deixados por Deus que está acima do peso. Então não existe isso. Dê um passo atrás e observe como que era a alimentação dos seus avós. Eles consumiam o que eles produziam. Eles não existia gordura para eles fazerem os alimentos. Eles usavam gordura de porco ou faziam o próprio azeite deles. Então, eles estavam anos-luz no quesito saúde do que nós. Hoje nós temos uma infinidade de alimentos, nós podemos escolher o que a gente quer, só que muitas vezes, por não conhecer, por não saber o que existe realmente por trás de cada alimento, a gente acaba fazendo escolhas erradas. E se eu puder te dar uma dica, os alimentos deixados por Deus, eles são tão eficientes que eles têm cada nutriente que o nosso corpo precisa. Então, quando você ingere, seu corpo já sabe exatamente onde ele vai jogar vitaminas, sais minerais, o ferro, o cálcio. Então, ele já distribui tudo pelo seu corpo de forma eficiente. Já quando você come fast food, refrigerante ou você toma uma bebida alcoólica, quando aquele alimento, aquele produto alimentício entra no seu corpo, o seu corpo, ele para tudo que ele está fazendo e ele começa a tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, é por isso que muitas vezes, quando você come alimentos, às vezes muito salgado, às vezes você vai num happy hour, alguma coisa, no outro dia, você não tem a sensação de que você passou 30 dias no deserto? Você acorda com a boca seca e aí você fica com aquela sede. Muitas vezes a gente fica inchada, então você sente que as suas mãos ao abrir e fechar tá inchada, você sente o seu corpo pesado. Sabe por quê? Porque o seu corpo, ele passou a noite inteira trabalhando, tentando identificar o que você consumiu, que ele não sabe onde é que ele joga. E aí ele, por não saber aonde guardar tudo, ele acaba acumulando.
E aí é por isso que você acaba engordando. Então, se você quer realmente emagrecer, vá para os alimentos in natura, alimentação saudável, alimentos deixados por Deus, que eles não vão te fazer engordar. Esse é o melhor caminho que você pode seguir se você quer realmente emagrecer de forma saudável. Você viu que essas mudanças que eu te passei aqui, recapitulando para você entender exatamente sobre tudo que nós falamos. Eu te expliquei aqui por que as dietas geralmente falham. Então, isso aqui você já sabe. Já te ensinei a identificar a sua fome física da fome emocional, para que você possa se blindar. E você também aprendeu a como construir uma alimentação totalmente saudável, que vai contribuir para o seu emagrecimento e também regular seus níveis hormonais. Todas essas mudanças que eu te falei aqui são extremamente simples, que se você aplicar, você vai ter resultados surpreendentes. Espero que essa aula tenha feito sentido. E agora eu quero fazer uma proposta para você. Se você ficou até aqui no vídeo é porque provavelmente este conteúdo fez muito sentido para você. Eu quero te dizer que tudo que você aprendeu aqui faz parte da base do Rota do Emagrecimento Permanente. Esse é um programa que serve para pessoas que querem emagrecer de forma definitiva, sem ter que passar fome, sem sofrer com dietas malucas e sem ter que gastar horas na academia. Se você sente que já tentou de tudo e acaba desistindo, já perdeu peso e depois acaba ganhando tudo de novo, ou se simplesmente quer começar do jeito certo, sem ter que perder tempo, este programa foi feito para você. Ele foi pensado e estruturado de um jeito que te faz emagrecer de forma inteligente. E tudo isso respeitando o seu corpo, trabalhando a sua mente e mudando completamente a sua relação com a comida. E para quem é o Rota do Emagrecimento? É para você que já tentou inúmeras dietas e porventura acaba desistindo. Para você que quer algo definitivo e funcione a longo prazo para não ter que ficar começando dieta toda segunda-feira, porque ele tem conteúdos que é bem práticos para você já colocar a mão na massa. É para você que quer emagrecer sem passar fome e sem deixar de comer o que gosta. É para você que tem pouco tempo por dia e se sente perdida com tantas informações soltas por aí. E o melhor de tudo, você vai ter 1 ano de acesso ao programa. E mesmo com tanto tempo de acesso, a maioria das pessoas já conseguem eliminar de 7 a 12 quilos já nas primeiras 8 semanas. Agora imagine você aplicando por 1 ano. Assim que acessar, você tem um período de teste. E se por algum motivo você achar que não vale a pena para você, que não é o seu momento para emagrecer, dentro do período de garantia você pode pedir 100% do seu investimento de volta. E para que você tenha um resultado ainda mais completo, você vai receber bônus exclusivos. Treino para fazer em casa, método validado para vencer ansiedade e compulsão alimentar sem precisar de medicamentos. Ferramentas para eliminar distúrbios emocionais que te impedem de emagrecer. Agora você tem 2 opções. Continuar tentando sozinha, se frustrando com dietas e exercícios e sem saber por onde começar direito, ou deixar que eu mesma faça tudo isso junto com você. E o melhor, tudo isso por menos de R$20 por mês. É isso mesmo. Menos do que você gasta com o lanche, você pode transformar o seu corpo e a sua mente a partir de agora. O link está aqui embaixo. Vem que eu e centenas de pessoas com o mesmo objetivo que você estamos te esperando lá dentro. Vamos juntas?